Olha, se eu iniciasse hoje na incorporação imobiliária, provavelmente eu construiria casas para vender pelo programa Minha Casa Minha Vida. Porque com as mudanças nas regras em 2023, voltou a valer a pena construir imóveis populares para venda. Antigamente, 2008, 2010, tinha muito dentista, muito investidor, muito empresário, dono de posto de gasolina, que tinha uma graninha lá e investia no mercado imobiliário, construía duas casinhas para venda, né, e vendia pelo Minha Casa Minha Vida. Isso era muito comum naquela época, mas depois, 2015, 18, até 2022, 2020, início de 2023, isso deixou de existir, porque a margem de lucro estava muito pequena, tinha estrangulado o crédito e também o valor, o aumento do custo da construção e dos terrenos inviabilizava em virtude do valor do teto de venda das unidades. Mas agora voltou a fazer sentido e nesse vídeo você vai entender qual é o lucro ao construir para vender nesse segmento. Seja como uma forma de renda extra ou como um investimento, que eu super recomendo no começo, seja como uma transição de carreira. Às vezes você está no emprego, está no negócio, está frustrado com o ganho, com o negócio como um todo e pretende ir para um outro ramo, para o ramo da incorporação imobiliária, que é mais seguro e é mais rentável. Eu comecei exatamente assim, construindo casa e vendendo como uma forma de renda extra e agora, sim, como incorporador, esse é o meu negócio principal. E além de você entender qual que é o lucro ao construir Minha Casa Minha Vida para venda, você vai entender também a cereja do bolo, que é como tirar 50 mil reais do bolso para viabilizar uma casa e vender por esse segmento. Por isso, se você não quer colocar muita grana do seu bolso nesse primeiro empreendimento, ou mesmo ter um retorno ainda maior por tirar menos recursos do seu bolso, nesse vídeo você vai aprender como fazer isso. Eu já gravei outros vídeos aqui no canal te explicando como que funciona o novo programa Minha Casa Minha Vida, as novas regras, inclusive vou deixar no card aqui em cima para você ver, mas nesse momento é importante que você entenda alguns pontos, tá? O valor de venda das unidades. Esse é o principal ponto para você entender qual que vai ser o teu lucro, porque você tem um teto de venda, você não pode vender acima desse valor por dentro do programa. Então você tem que entender qual que é o valor. Na faixa 3, hoje, uma unidade pode ser vendida por até 350 mil, a depender da cidade, do tamanho da cidade e de algumas outras considerações. Tem uma planilha, inclusive, mostrando isso. Então, faixa 3, o teto é 350 mil reais de financiamento. No faixa 2, é 264 mil reais o valor de venda da unidade. E no faixa 1 é até 190 mil reais por unidade. Falei da planilha, né? Lá dentro da comunidade Domus você tem essa planilha por cidade que você vai entender qual que é o teto do valor de venda de cada unidade. Ou provavelmente no site da Caixa também deve ter essa planilha aí, tá? Bom, sabendo o valor de venda e você definindo qual que é a faixa que você pretende atuar, o que é possível construir aí na sua cidade, agora é importante você entender qual que é a margem de lucro esperada de um produto desse, tá? No cenário ideal, melhor cenário possível, pode ser mais inclusive do que isso, mas vamos ser um pouquinho conservadores, é uma margem de lucro de 20%. Ou seja, se você vender a unidade por 350 mil, por exemplo, o seu lucro líquido, depois de pagar todo mundo, pagar corretor, pagar imposto, pagar o valor que você investiu inicialmente, vai ser de 70 mil reais, que representa 20% sobre o valor faturado. Já no cenário esperado, um cenário mais conservador, uma margem de lucro líquida de uma casa pelo segmento popular, Minha Casa Minha Vida, é de 15%, tá? Isso aí vai se enquadrar em grande parte do país. E no cenário adverso, nome bonito, nome gourmet, para dizer assim, putz, não deu tão bom assim, é 10%. Ou seja, dos 350 mil que você faturou, você tem de lucro 35 mil reais, que não é tão ruim, porque o teu ciclo é rápido. Já vou falar sobre isso. Agora, essa margem de 10% ela é bem conhecida das grandes incorporadoras, MRV, outras incorporadoras, né, que trabalham no segmento popular. Por quê? Como elas constroem em altíssima escala, grande escala, estou falando 500 unidades, 1000 unidades, 2000 unidades ou mais, é natural pela estrutura, pelos processos, por tudo que tem internamente, elas terem uma margem de lucro mais enxuta. Mas você que está fazendo 2, 4 casas aí, você vai estar trabalhando com uma mão de obra mais enxuta, né, geralmente com o seu Zé, com o seu Pedro, né, que fazem um preço mais acessível e tal, então não tem a estrutura administrativa, corporativa de uma grande incorporadora, por isso você tende a ter uma margem de lucro melhor. Bom, entendemos a margem de lucro. Então, quanto tempo leva para viabilizar esse empreendimento? Ó, desde a compra do lote, desmembramento, provavelmente vai acontecer isso. Você vai desmembrar o lote em 2 unidades. Geralmente, em termos artesanais, é o que as pessoas fazem, que os investidores, quem está aspirando a se tornar um incorporador, geralmente faz. Então, compra o lote, desmembra em 2, aí aprova os projetos, inicia a construção, constrói os empreendimentos, vende e recebe o recurso do banco. Esse tempo leva em torno de 6 a 8, 6 a 10 meses, vão ser um pouco mais conservadores. Logo, você ter uma margem de 15, 20% é bem interessante. Agora não confunda margem
com retorno sobre o investimento. São duas coisas diferentes, tá? O retorno sobre o investimento é quanto dinheiro retorna no teu bolso em relação ao que custou o empreendimento. Margem de lucro é quanto que sobrou de lucro em relação ao valor faturado, ao valor de venda, tá? Nós já vamos entrar nesses números. Vamos fazer o cálculo juntos aqui. Qual que é o lucro de uma unidade através do Minha Casa Minha Vida, se você vender, quanto que você vai colocar no seu bolso? Vamos fazer essa conta juntos, tá? Vamos pegar o celular aqui e nós vamos fazer essa conta juntos. Vamos supor aí que você vai fazer a compra de um terreno que custa 160 mil reais aí na tua cidade, tá? Aí você vai desmembrar ele, você vai dividir ele em duas unidades, em dois terrenos, com matrículas individualizadas, para você fazer duas casas. Então, cada terreno vai ter uma única casa, belezinha? Ótimo. Isso é importante porque depois também para você fazer a cereja do bolo que eu vou te ensinar aqui, você precisa construir uma unidade em um único terreno, tá? Então, o custo do terreno por unidade foi de 80 mil reais. Agora vamos supor que você vai fazer uma unidade de 70 metros quadrados, ela vai custar R$ 2.200 o metro, tá? Vai custar R$ 154 mil essa unidade. Aqui eu vou abrir um grande parênteses, tá? Esse aqui são números gerais que eu vejo dos membros da comunidade, dos meus mentorados, tá? Eles praticam em média esses valores. Agora, cada região do país é um valor diferente. Para você ter uma noção, só de custo de mão de obra numa casa que eu faço aqui em Balneário Camboriú, chega a R$ 1.200, R$ 1.500 o metro. A gente está falando do custo total de uma unidade ser R$ 2.200 o metro no segmento popular. Ou seja, varia muito de padrão, de região, tem vários fatores, tá? Vamos considerar esse valor geral e aí você vai falar com os seus vizinhos aí na tua região para entender qual que é o custo real aí na sua região de terreno e de construção, mas você vai entender a conta de padaria melhorada sobre o lucro de uma unidade a ser vendida pela Minha Casa Minha Vida aqui nesse vídeo, ok? Vamos então fazer a conta aqui. 154 mil é o custo de construção. Pronto. Tem impressão do projeto? Tem. Tem o custo não sei o que? Tem. Tem tudo, tá? Tá tudo, o custo mais o valor da unidade, tá tudo incluso. Isso aqui é chave na mão, tá? Todos os custos incluídos. Isso é importante salientar. Sempre vai vir aqui no comentário alguém falando: ah, mas você esqueceu de considerar o maço de prego extra que o pedreiro vai usar lá. Não vai para esse nível de especificidade, senão tu não vai conseguir fazer uma conta geral. Depois, quando você for ingressar no mercado, aí eu te ensino como você fazer um orçamento analítico do empreendimento, um estudo de viabilidade dinâmico, tá? Mas você não precisa disso para começar a construir para vender, diga-se de passagem, ok? Então, R$ 234 mil, esse é o custo de cada unidade. Vamos considerar somente uma unidade. Qual que é o markup que você deve buscar em uma unidade dessa, tá? Markup, vamos gourmetizar um pouquinho aqui para ficar complexo os indicadores, mas markup nada mais é do que qual que vai ser o percentual que você vai colocar em cima desse custo global do empreendimento. Então, está custando 234 mil, você vai colocar 1,4. Então, 40% acima do custo é o que você deseja vender, tá? É o que você deseja vender no cenário ideal. Importante salientar isso, no cenário ideal, onde os astros estão alinhados. Tem regiões do país, depois você comenta, deixa aqui nos comentários, se na sua região do país esse cálculo funciona. Se não funciona, tá tudo bem. Você não precisa vir aqui xingar, você só vai fazer o quê? Sabe o quê? Multiplicar esses 234 mil por 1,3, um markup de 30%, porque provavelmente em grande parte das regiões vai entregar isso aí e você vai estar dentro da margem de lucro que nós falamos entre 10% e 20%, tá? Mas vamos continuar a nossa análise no cenário ideal aqui. 234 mil custou a sua unidade. Você vai colocar um markup de 40% em cima, então 327 mil reais é o que custou, é o que vai ser vendido a sua unidade. Esse é o valor de venda da unidade. Vamos subtrair desse valor aqui 5% do corretor, tá? Por quê? Porque quando você está fazendo um imóvel para venda, geralmente você não paga 6% para um corretor. Quando é um cliente final, que está vendendo um apartamento, está vendendo a sua própria casa, é uma coisa, mas você aqui está com um chapéu de incorporador. Então é diferente, tá? A relação ao menos é o que é praticado aqui na praça onde eu atuo. 5% para o corretor de imóveis, beleza? Agora, se em outra região for 6, você coloca 6 e está tudo bem. Se for 4, você coloca 4, tá? Tô só abrindo vários parênteses aqui porque a pancada de hater é animal, né? Dá um conteúdo bom, a galera reclama, mas faz parte, tá tudo bem. 311 mil tirando o custo da corretagem. Agora nós vamos tirar os 234 mil que investimos inicialmente. Vamos considerar aqui, então, 234 mil reais vezes 1,4. Vamos tirar aqui a corretagem, então, 0,95, já tiramos direto, né? Menos 234 mil. Sobrou 77.220 reais.
É isso aí que sobrou na sua conta. Esse valor de 77.220 é o seu ganho de capital. Você sempre tem que tirar dele o percentual do governo, né? Porque ele é teu sócio. Você vai tirar 15% desse valor. Então você vai multiplicar por 0,85. Já tira 15 direto aí. E esse sim é o teu lucro líquido. Esse é o lucro que vai para sua conta. 65.637 dividido pelo valor de venda. Então o lucro líquido dividido pelo valor de venda, que foi 234 mil, que foi 300 e... Tá fazendo a conta junto comigo aí, né? Tá fazendo junto com... Não deixa eu errar. 327. 327 e 600. Deu 20%. 20% de margem de lucro líquido. 0,2 é igual a 20%. Então, é o que eu falei para você no cenário ideal. Essa é uma conta geral. E aí, a partir disso, você vai otimizar para sua região. Léo, aqui se eu construir uma unidade por 234 mil, eu vou ter que vender ela com markup de 30%. 304 mil reais, não vende por mais. Belezinha. Nesse valor aqui, tirando 5% do corretor, tirando o valor que você investiu inicialmente, 234 mil, sobrou na sua conta 54.990. Tirando o valor do ganho de capital do governo, sobrou 46.741, dividido pelo valor que você investiu, que você vendeu, de fato, 304 mil, né? Vamos arredondar aqui. Deu 15%, que é o cenário ideal. Então, um markup de 15%, um markup de 30%, perdão, você consegue ter uma margem de lucro de 15%, que é o cenário esperado em grande parte do país, beleza? Então, se você vender por 300 mil, você tende a ter um lucro, uma margem de lucro líquida de 15%. Isso corresponde a 45 mil reais dinheiro no seu bolso entre 8 meses, 6 a 10 meses por unidade. Se fizer 2 unidades, você já faz uma regrinha de 3 para você entender. Agora, tem esse cálculo esmiuçado, com planilha de viabilidade, com tudo o que você precisa fazer, passo por passo, para você construir Minha Casa Minha Vida ou qualquer outro segmento lá dentro da comunidade Domus. O que é a comunidade Domus? É o melhor ambiente, é o ambiente mais completo, o maior inclusive no Brasil, para você ingressar na incorporação imobiliária, para você construir imóveis para vender, seja como uma renda extra, seja como uma transição de carreira, seja como um investimento, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, em qualquer padrão de empreendimento, em qualquer lugar do país, inclusive fora. Temos membros da comunidade na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina. Onde você quiser construir para vender, lá tem os fundamentos, as técnicas para você ingressar nesse ramo. Inclusive tem um curso específico sobre Minha Casa Minha Vida, que foi gravado dentro da comunidade, para que você possa aprofundar um pouco mais nesses números e com as planilhas, com todos os documentos que você precisa para viabilizar o seu empreendimento e ter lucro ao construir imóveis para vender. Faturar seus 500 mil, 1 milhão ou mais construindo para vender, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição se você quer entender como que a comunidade Domus pode te ajudar a construir imóveis para vender, tá? Então, se você quer mais dados, mais informações, quer um passo a passo, entre para a comunidade Domus, se torne membro lá, tá? Agora, como que você viabiliza esse empreendimento aqui com poucos recursos no seu bolso? Lembra que eu te falei que você pode viabilizar um empreendimento desses com 50 mil, em média, do seu bolso, né? Pois é, você pode fazer um financiamento na sua pessoa física, em seu nome, para construir essa casa no segmento popular e vender, tá? Através da pessoa física mesmo, tá? No teu CPF do teu marido, da tua esposa, juntar algum sócio, algum amigo, é com o financiamento através do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, SBPE. Vai fazer uma aquisição de terreno e construção. Esse é o nome do programa, se for pela Caixa, mas pode ser por outro banco também. Onde o banco financia até 80% do custo entre o terreno e a construção, e você vai tirar do seu bolso aí os outros 20%. Quanto que é então 80% de 234 mil reais? Faz aí na sua calculadora. Isso aqui é uma aula, não é só um videozinho do YouTube, né? Aqui você está aprendendo. Quanto que é? É 187 mil reais, né? 80% de 234 mil. O restante do recurso, 47 mil reais, você vai tirar do seu bolso, aproximadamente esse valor, tá? Durante a construção, que vai levar aí 4, 5 meses, você vai pagar juros sobre o valor que você pega, tá? Para encurtar muito o caminho, você vai pagar em torno de uns 8%, uns 8 mil reais de juros e de custos ali também do processo, tá? Tem outros custos atrelados. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, não se apegue a detalhes nesse momento. Importante você entender o fundamento pelo cálculo. Pois bem, se você teve um gasto nesse período de 8%, de 8 mil reais, o
que foi o custo do capital que você teve durante esse período, logo você tem que subtrair esses 8 mil reais daqueles 65 mil que você teve de lucro lá, ao ter uma margem de lucro líquida de 20%, no cenário ideal, né? Então, dos 65 mil, você vai ter aí um lucro líquido, de 56, 57 mil, 55 mil. Lucro líquido. Já debitando todos os impostos, comissão do corretor, os juros do financiamento, o custo do financiamento e o capital que você investiu inicialmente. Que vamos supor aqui também que foi 55 mil reais, tá? Com os juros também você teve que desembolsar essa grana do teu bolso. Pois bem, você tirou 55 do seu bolso, você construiu um empreendimento, vendeu, devolveu 55 mil reais para o seu bolso e ainda sobrou na sua conta de lucro líquido 55 mil reais. Ou seja, você teve um retorno sobre o patrimônio líquido. O patrimônio líquido é o que saiu do seu bolso, não é sobre o investimento, porque o investimento é 234 mil. Entendeu a diferença? Muito complexo? Se for muito complexo, manda aqui nos comentários que a gente bate um papo.